sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 9 de março, estamos aqui. Eu, Michele, Hilda, seu Almério, Fernanda, a Cláudia, estamos pelo Zoom e também ao vivo pelo Facebook de Arautos. Você pode enviar o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. A Fernandinha está de olho também nas mensagens do Facebook. Então, hoje que possamos agora nos conectar com esse campo da espiritualidade, se for possível fechar os olhos, para que a gente possa abrir os trabalhos desta noite, desta tarde, se conectando com os seus mentores, com os anjos guardiões, pedindo aqui a proteção do Dr. Reinaldo Leite, Maria Angélica, que com certeza estão muito felizes por estarmos aqui reunidos, estudando a doutrina. Que todos possam ser envolvidos nesse momento numa cúpula de luz, acalmando o coração, respirando profundamente. Sentindo as boas energias de amigos espirituais que estão do nosso lado, nos amparando e nos intuindo. E que possamos ter uma excelente noite. Muito bem, eu passo para a Hilda agora que ela vai dar os nossos recados da semana. Boa tarde, Hilda, bem-vinda. Oi, pessoal, boa tarde. Então, pessoal, o primeiro recado para falar para vocês é que todos os domingos, às 16h30, na Rádio Boa Nova 1450 AM, está acontecendo lá os programas do Dr. Reinaldo Leite, com temas inéditos. E o Dr. Reinaldo, sempre com muito bom humor, ele traz os temas do cotidiano à luz do espiritismo. E é muito legal ouvir o Dr. Reinaldo, sempre muito atual. E o segundo recado, pessoal, é que esse grupo aqui, que agora no novo horário, né, às 18 horas, nós seguimos uma programação, estudando a cada semana um dos livros do Kardec. Então, ficou assim, pessoal, a gente estuda cada semana um dos livros do Kardec, sempre também fazendo uma ponte, um link, como apoio o Livro dos Espíritos, né? Então, ficou assim, toda a primeira semana de cada mês, o Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda semana, o Livro dos Médiuns, na terceira semana, o Céu e o Inferno, na quarta semana, a Gênese. E cada um deles sempre junto, fazendo uma ponte, tendo como apoio o Livro dos Espíritos, tá bom, pessoal? Então, está todo mundo convidado, esse grupo é para todo mundo participar. Obrigada, pessoal. Obrigada, Hilda, obrigada pelos recados. Como a Hilda falou, então, hoje nós estamos no Livro dos Médiuns, agradecendo mais uma vez a pesquisa que a Fernandinha faz também, que ela nos auxilia bastante, a pesquisa ficou excelente, material de apoio. Quem precisar do material de apoio, depois eu vou colocar o link, né, Fê? Depois a gente põe o link aqui no chat com a pastinha, todo o material de apoio ele está nessa pasta para quem quiser rever, revisar. E lembrando que depois também no YouTube, nós temos também todos os vídeos, todos os estudos estão também no canal do YouTube de Arautos. Então, hoje, o tema, Livro dos Médiuns, capítulo 6, as manifestações visuais. E aqui já abro aqui o estudo de hoje falando aqui de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Sobre isso que a gente vai falar hoje, certo, seu Almério? Fala mais alto. Sobre isso que a gente vai falar hoje, as manifestações visuais, seu Almério. Manifestações visuais. É isso que nós vamos falar? Sobre isso, capítulo 6. É isso. Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. O senhor vai contar as suas experiências, hein, seu Almério? Capítulo 6. Né? Manifestações visuais. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso.
A gente já aprendeu em outras lições quanto à existência dos espíritos, a sua natureza e assim por diante, né? Então, a manifestação dos espíritos é desde que o homem apareceu sobre a face da Terra. Desde que o homem apareceu sobre a face da Terra, os espíritos se manifestaram. Só que lá atrás, no comecinho, essas manifestações eram tidas como sobrenaturais, né? Sobrenaturais, ou, como falavam antigamente, alma do outro mundo. Mas quando falavam alma do outro mundo, até aí está tudo muito certo, né? Porque eles estão do lado de lá. Mas a intenção nessa palavra é de dizer que a alma do outro mundo não podia se comunicar com o mundo terreno onde nós estamos agora, né? Então, nessa fase da humanidade, a manifestação visual dos espíritos causava muito medo, insegurança, transtorno, perturbação, doença, né? Porque a pessoa ficava sugestionada com a presença do espírito aí na sua casa, ficava doente. Então, como a morte só aniquila o corpo, a morte só consegue interromper a vida física, mas o espírito liberto do corpo, né, porque ele sai do corpo por ocasião da morte, encontra mais facilidade e liberdade de se tornar visível aos vivos da Terra. Olha só. Quando ele está no corpo, ele fica um pouquinho mais difícil de se manifestar, né? A não ser quando nós estamos na condição de estar dormindo. Então, porque daí para o espírito se manifestar, ele precisa ter uma certa liberdade. Então, quando ele tem essa liberdade fora do corpo, ele se torna com mais facilidade, ele se torna mais visível para todos nós aqui na Terra. A Hilda que me diga isso, né, Hilda? Principalmente durante o sono. Durante o sono é que os espíritos aparecem mais. E é engraçado que quando eles aparecem para nós durante o sono, a gente não tem medo, né? Vocês já perceberam isso? Hein? Quem de nós levantou de manhã cedo? Essa noite eu sonhei com fulano, ciclano, essa noite encontrei com umas pessoas que eu nunca vi na vida. E a gente não fica com medo durante o sono. Interessante, né? Agora, quando você está na vigília, na cozinha fazendo bolo, por exemplo, né? E aí você olha assim no lado do canto, ou lá no botijão de gás, tem uma pessoa mexendo lá. E agora? Né? Quem será essa pessoa? Tem uma explicação para isso. Então, durante o sono, os espíritos têm mais possibilidade de se manifestar. Mas eles também se manifestam durante a nossa vigília, durante o dia e tudo mais, né? Isso tem que ter um jeito para isso. Enquanto o corpo está repousando, o espírito se desprende com mais facilidade, porque os laços do corpo se afrouxam um pouquinho, o espírito ganha mais facilidade de ver os outros espíritos e entrar em comunicação com eles. A comunicação com os encarnados aqui da Terra tem de dois jeitos, né? Ele pode se comunicar através do pensamento, né? Que é a linguagem universal dos espíritos, através do pensamento. Nós podemos conversar com eles através do pensamento. Podemos conversar também
pela voz, pela palavra, né? Também a possibilidade, né? E ele também pode se comunicar conosco através de movimento de objetos, que a gente já viu tanto no estudo que a gente está fazendo aqui, né? Com mais propriedade, os acontecimentos com as irmãs Fox naquela ocasião lá, nos Estados Unidos, lá, né? Aquele espírito, a barulheira que ele fez lá. O que ele estava fazendo com todo aquele barulho que ele estava fazendo? Ele não estava querendo se comunicar com os encarnados que estavam aqui, ele estava querendo mostrar para aquela família que ele foi assassinado naquela casa e que o corpo dele estava enterrado ali na adega e tudo mais, e ele queria uma reparação. Então, o Espírito se manifesta, né? Visivelmente, falando conosco pelo pensamento, pela palavra, ou usando os objetos do nosso dia a dia e de acordo com a facilidade que ele pode ter, né? O sonho é uma recordação que estivemos diante de um espírito. O sonho. Não é assim que a gente fala? Essa noite sonhei com este, com aquele outro, tudo mais. Eu estive no Arautos, ouvi o Dr. Reinaldo, encontrei com o Leomar, tudo mais, né? No sonho. Quando nós não sonhamos, o que a gente fala? Essa noite eu não sonhei com ninguém. Quando você não vê ninguém e tal, não tem nenhuma aparição durante o sono, você tem uma noite tranquila, sem nenhuma alteração durante o sono, a gente fala assim, essa noite eu não sonhei. Não é que você não sonhou, é que você não se lembra dos encontros que você estabeleceu durante o sono que você realizou. Os espíritos, né? A gente vê que os espíritos são de várias naturezas, né? De várias ordens. Né? Eles podem se aparecer com certas finalidades. Tem uma finalidade para o espírito aparecer para nós também. Eles não aparecem assim só por diversão. Até que sim, né? Porque, de acordo com a natureza dos espíritos que circundam aqui a face da Terra, eles podem até aparecer com a finalidade de brincar conosco, né? Mas nem sempre isso é permitido que acontece, né? Então, ele pode aparecer para nós com bom sentimento, uma finalidade de bondade. Né? Mas também eles podem se apresentar com a intenção não muito boa, de maldade, de aborrecimento conosco, com o ambiente onde ele está, tudo mais. Né? Se bem que nessa questão aqui, de eles se apresentarem assim com uma intenção de maldade, basta nós estudarmos um pouquinho a evolução dos espíritos na Terra. Quem são os espíritos que estão habitando a Terra? Qual é a categoria de evolução e progresso deles? São todos espíritos atrasados, ignorantes, cheios de vícios, maldade e tudo mais. Então, eles estão aí, a oportunidade que tem, eles se manifestam. Quando o espírito aparece com boa intenção, com que finalidade ele aparece para você com uma boa intenção? Quando ele tem essa intenção, é para trazer para a pessoa um consolo, né? Um momento de alegria, lembrança dos entes queridos que aqui deixou. Né? E a outra questão também, quando eles aparecem, é para trazer para nós, né, a comprovação de que a vida continua. Então, morre um familiar nosso, um parente nosso, conhecido, e depois ele aparece para você. Com que finalidade ele está aparecendo para você? Uma delas é justamente essa, de dizer para você, olha, eu desencarnei, morri, como nós falamos, mas eu estou aqui, ó. A vida tem uma continuidade. Então,
esse aparecimento para nós tem essa finalidade de trazer para nós um ensinamento e, ao mesmo tempo, um consolo, né? Porque, por exemplo, a mãe, né, que viu o seu filho desencarnar, né, fica naquela tristeza, naquela coisa toda. O espírito aparecendo, falou: mãe, eu estou aqui, ó. Eu não morri, eu estou aqui tão vivo quanto antes. Não dá para a mãe uma certa esperança, uma certa alegria, né, de saber que o seu filho querido não desapareceu definitivamente, ele ainda continua tão vivo e que amanhã você também, pela ordem das coisas, nós vamos morrer também, né? Então, por esse laço de afinidade que nós temos com o espírito, nós iremos reencontrá-lo. Está aí, né, o exemplo dele se apresentar para nós com essa finalidade de bondade, de nos consolar e nos ajudar nesse sentido. E também tem aquela outra também, de ele se apresentar para nós pedindo auxílio, pedindo socorro para ele mesmo. Ele está numa situação de dificuldade, de ansiedade, não está muito convicto de onde ele se encontra, está num estado de perturbação, e vem buscar naqueles que ele tem confiança, que tem mais amizade, parente, amigos, conhecidos, pedir esse auxílio através de uma prece, através de um aconselhamento e assim por diante. A finalidade, então, dos espíritos se apresentarem para nós. E tem aqueles que vêm com a finalidade de nos prejudicar. São espíritos que têm alguma mágoa de nós, né? Estão, por exemplo, desgostosos por alguma razão conosco, então eles vêm para fazer determinadas cobranças. Então, eles aparecem durante o dia, durante a tarde, durante a noite, e muitas vezes não aparece com uma carinha bonitinha, não, né? Às vezes aparece com uma carinha meio distorcida e tudo mais, causando para nós medo, terror, insegurança e assim por diante. E a gente não sabe o que fazer com eles. Isso que é, né? E agora, quando ele aparece para você assim, o que é que você vai fazer para você se livrar dessa condição do espírito? Então, uma condição que a gente aprende aqui, uma é conversar com ele, né, Hilda? Conversar com ele. Falar: meu amigo, do que você está precisando? Nem sempre a gente tem essa coragem, né? Perguntar para ele o que você quer, né? O que você quer? O que eu posso te ajudar? Mas isso não é conversa minha, não. Isso está no livro ali, ó. Conversar com ele. Não é? Então, através do diálogo, desculpa, você pode orientar o espírito nesse sentido, né? Ele também pode se apresentar um espírito mau com a intenção de se vingar de nós. Aí é mais complicado, né? Com a intenção de se vingar de nós. Tem até uma historinha aqui na Revista Espírita da noiva traída, né? É uma historinha interessante essa da noiva traída, porque o que essa noiva faz para o namorado depois que ela desencarna é aterrorizante, né? Então, aí a minha contribuição com a manifestação dos espíritos. Tá bom, Hilda? Tá bom, Michele? Muito bom, seu Homério. Muito bom. Boas explicações. Obrigada, seu Homério. Tem uma parte aqui interessante a pesquisa que a Fernanda fez, né? E tem algumas perguntas que acho que vale a pena a gente falar também sobre isso, né? Isso. Tem algumas, até do livro mesmo dos espíritos, né? E tem aqui, os que veem os espíritos o fazem com os olhos, né? E aí diz assim, eles pensam que sim, mas na realidade é a alma que vê. A prova é que podem vê-los de olhos fechados, que acontece muitas vezes, né, seu Homério? Você não, às vezes você fecha os olhos e
visualiza, ele consegue enxergar quem está ali, de olhos fechados, né? Então, olha que interessante isso. É a alma que vê. É a alma. Isso. Né? Achei muito legal. A Hilda levantou a mão, Hilda, quer comentar? Pode falar, Hilda. Na pergunta número 7, fala assim: que inconvenientes haveria se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Aí a resposta: estando o homem constantemente rodeado de espíritos, sua visão incessante o perturbaria ou torturaria em suas ações. Ele tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, crendo-se só, ele age mais livremente. E aí tem uma uma notinha aqui no final da página que isso me chamou a atenção, assim, eu nunca parei para pensar assim dessa forma. Diz assim: haveria tanto inconveniente em se ver constantemente em presença dos espíritos, como ver o ar que nos rodeia, ou as miríades de animais microscópicos que pululam ao redor de nós e sobre nós. E miríades é alguma coisa em quantidade grande e exagerada. E aí, pensando nessa nota, eu procurei assim entrar em contato com o meu corpo e sentir. Já pensou se a gente pudesse ser visível para nós o ar que a gente respira, os bichinhos tão pequenininhos, sabe? Tudo quanto é coisa que passasse ao nosso redor. E os espíritos, então, quanto perturbado a gente seria, né? Então, Deus é maravilhoso mesmo e só ele que sabe tudo que é bom e o que convém para nós. Porque muitas pessoas falam, por que que o fulano vê e o fulano não vê nada? Será que isso, será que aquilo, né? E, na verdade, tá tudo certo, né? A gente só pensa que não, mas é muito maluco quando a gente começa a pensar. Já pensou se a gente olhasse e enxergasse tudo? Todo o tempo isso? Não tem como viver, né? É isso que eu queria, só isso que eu queria falar um pouquinho, compartilhar com vocês. Né, seu Homério? Então, essa aí é uma questão interessante, né? Você já pensou, né, se você tivesse os espíritos diariamente ao seu lado, para lá e para cá, para onde você fosse, os espíritos estavam aí, iam tirar a sua liberdade de trabalhar, de se movimentar, de fazer o que você tem que fazer, não é verdade? Então, seria um estado de perturbação, de inconveniência para o nosso dia a dia, nesse sentido, né? Então, isso não acontece, né? Não acontece. Veja que, para acontecer a manifestação dos espíritos, a visão dos espíritos para os nossos olhos, é preciso que haja uma ordem, haja uma finalidade, um objetivo para que essas coisas aconteçam, né? Não pode ser assim, né? Então, pensa bem um pouquinho, como diz no Livro dos Espíritos aqui, né? E nós estamos constantemente entre uma multidão de espíritos que estão nos vigiando, não é? É uma plateia enorme a nos observar. Você já pensou se a gente estivesse no meio deles, né? Assim, no dia a dia? Isso ia causar para nós um estado de perturbação e insegurança, não é? Então, veja que a própria lei natural das coisas vai estabelecendo ordem para que as coisas dê a oportunidade a cada um de aproveitar o seu trabalho, o seu estudo, sem atrapalhar o próximo. Olha só que beleza. Exatamente, seu médico. Ter essa consciência, né? Ter essa consciência que nesse momento, gente, nós estamos rodeados, né? Agora, aqui, né? Estamos rodeados Então, ter essa consciência. Já pensou nós falando aqui, o espírito intrometendo aí? Aparecendo, né? Aqui. Não é? Nossa! Você já pensou quando você vai tomar banho, por exemplo? Verdade, seu médico. Então, olha só, se fosse possível isso. Né? Então, olha só que como as coisas são bem feitas e muito bem organizadas, né? Que um não atrapalha o outro na sua
na sua evolução, no seu progresso, cada um no seu lugar. Tem as possibilidades de se encontrar, de se manifestar, porque isso é uma necessidade do espírito de se comunicar para a evolução e o progresso, mas para isso existe uma ordem, não é? E essa ordem é estabelecida pelas leis da vida, pelas leis naturais que Deus já estabeleceu para nós. Perfeito, Salomé. Fê, você levantou a mão? Obrigada. Isso, Mi. Eu gostaria de contemplar a participação da Rosa Paveiro, ela está participando pelo Facebook, e ela disse assim, ela deixou um comentário falando assim, quando acontece de ter a chegada desse irmão e vem com uma intenção, ela perdoa e encaminha para o plano da luz. Então, agradecer a participação dela, deixou o comentário dela, né? E já embarcando também no que nós estamos conversando aqui, eu achei interessante, porque tem, logo no finalzinho do capítulo, né, quando vai acabando as perguntas, tem uma que ele fala assim, o Kardec, né, uma das perguntas, essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? E aí a resposta é, pode, como todas as outras faculdades, né? Mas é delas cujo desenvolvimento natural é melhor do que provocado. Então, é um pouco do que o seu Homero também acabou de comentar, né? Como que é natural isso, né? É da pessoa, né? De cada espírito. E aí, logo em seguida, ele fala assim, pode-se provocar, então, a aparição dos espíritos? E a resposta é, pode-se algumas vezes, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea, né? E para se provocar, é necessário que a pessoa possua uma faculdade em específico. Então, é um pouco do que nós estamos falando, né? Como que é natural, é orgânico. Uma vez que nós compreendemos quem tem, né, quem possui esse tipo de comunicação, de mediunidade visual, de ver, uma vez que a gente compreende que tem, como a gente lida com ela, né? Então, mais ou menos isso. E agradecer a participação da Rosa. Você falou da faculdade da mediunidade, né, Fernanda? Foi isso? Né? Isso. Então, estudando o livro dos médiuns aqui, a gente acho que já estudou um pouquinho de mediunidade, então ele fala que a mediunidade, a faculdade de mediunidade, é uma faculdade de comunicação dos espíritos. Por isso, todos nós temos a faculdade de se comunicar. Mediunidade é uma faculdade de comunicação dos espíritos. Nós estamos falando aqui, nós estamos estabelecendo uma linha de comunicação. Né? Olha só que beleza. Então, essa faculdade de ver os espíritos, de receber, de escrever mensagem e tudo mais, é uma faculdade em desenvolvimento. Todos nós temos o princípio. Ele fala também. Todos nós temos o princípio. Só que para desenvolver isso, é importante fazer através do exercício, através da educação mediúnica. E aí você precisa, como fala dentro das obras, estudar os fundamentos da doutrina espírita, para que serve a mediunidade, a faculdade da mediunidade, né? E aí você, no treinamento, você vai desenvolvendo a faculdade da ligação com os espíritos e desenvolve, através do exercício. Ele fala isso muito claro. Isso é importante, né? A outra questão que você falou era sobre... O senhor comentou do comentário da Rosa, seu Nélio? Seria o comentário da Rosa? Não entendi. Eu trouxe o comentário da Rosa, né, a participação da Rosa, e depois as últimas perguntas do Kardec, que fala sobre a faculdade, e também
sobre se a gente pode provocar, né, a aparição... Provocar, exatamente, provocar. Nós podemos até provocar. A gente faz isso todo dia, sem perceber. Né? Mas veja que nem sempre eles atendem o nosso desassossego, que eles também não dão atenção para nós, né? Então, podemos provocar a manifestação. O Kardec fez isso constantemente nas reuniões que ele realizava, provocando as comunicações. Ele chamava os espíritos, né, pela reunião, pelo pensamento, pelas palavras, né? Tudo dentro de uma ordem, dentro de uma educação, respeitando a entidade espiritual, né? Se ele podia vir falar conosco, se ele podia vir conversar conosco. Então, você está evocando os espíritos. Então, quando há permissão, a ordem, tudo, eles comparecem. Mas nem sempre eles comparecem, porque também no mundo espiritual existe uma hierarquia, existe uma ordem, né? Com que finalidade você está provocando uma comunicação, por exemplo? Com que finalidade? Só por curiosidade? Quando se trata de curiosidade, os bons espíritos não comparecem, está aqui no livro. Pode comparecer espíritos, né? Como nós estamos com ideia de curiosidade, pode vir um que se comunicar conosco também, um curioso, igualzinho a nós. E aí, dependendo da nossa intenção, da nossa curiosidade, ele pode dizer algumas coisas que podem ser úteis para nós e pode também, no mesmo tempo, falar coisas não verdadeiras e levar a gente a acreditar em determinadas coisas que os espíritos falam, porque pensando assim, só porque eles são espíritos, eles sabem tudo, né? E não é bem assim, né? Há homens que sabem muito mais do que os espíritos, e aí precisa desse estudo, desse cuidado para a gente não se comprometer com eles nessa questão de evocar os espíritos. Podemos, como é que fala? Podemos evocá-los, sim, podemos chamar eles para a nossa família. E até porque, né, São Homério, tudo é tão, como a gente falou, tudo é tão organizado, porque eles também precisam ter as permissões, né, para aparecer. Não é? Né? A organização é tanta que do lado de lá também tem as permissões, olha, agora pode ir, agora não, né? Então, é muito... Pode falar, fala. Não, é pensar que tem essa organização também, né? Para essas aparições, né? Não é assim. Pode falar. Assim. A questão de evocar os espíritos, podemos evocar os espíritos, chamar os espíritos? Podemos. Mas nem sempre eles atendem o nosso chamado, né? Nem sempre. Né? Então, tem que ter um certo critério, uma certa finalidade, porque assim como nós temos atividade aqui, a gente não tem uma atividade aqui? Tem. Cada um de nós tem uma. Né? Não é qualquer hora que você pode sair e atender o portão. Não é. Tem que ter um horário, tem que ter um tempo para isso. Diz que no mundo espiritual, como é um pouquinho mais organizado do que nós aqui, né? Também tem essa questão da disciplina, da ordem. Né? Então, os espíritos podem vir de bom grado nos atender e pode também não vir. Não quero falar agora e como nós, igualzinho como nós. Agora não estou disposto. Não é isso? Vamos deixar para mais tarde. É assim. Né? E daí a importância da gente também considerar isso um certo critério, uma certa disciplina de que é a liberdade de cada um. Não é porque você agora tem necessidade disso que o outro está disponível à sua
a sua vontade para satisfazer a sua curiosidade, a seu desejo, assim por diante. Não é? Não é bem assim, não. Muito bom. Exatamente. Claudinha, levantou a mão, diga. Quando ele faz da 4 a 5 a 6, no capítulo 6, né, do Livro dos Médiuns, que ele pergunta qual a finalidade da aparição É a dos Cláudia? Oi, seu Mério, é a Cláudia. Oi, Cláudia. Então, e aí quando ele fala qual é a finalidade, né, porque às vezes é permitido espíritos maus se manifestarem, e ele diz que às vezes o intuito do espírito é fazer a maldade, mas o resultado pode ser bom. Porque muitas vezes a gente pergunta por que Deus permite, né? Eu acho que dentro né, do geral, do que ele coloca para a gente poder evoluir, às vezes até uma maneira da gente começar a se preocupar com o tipo de sintonia que a gente tá tendo, né? Porque às vezes a gente fica preocupada, mas eu quero ter uma comunicação, mas com qual intenção, qual tipo de sintonia, estou estudando, estou agindo no bem. Então é importante a gente olhar não só a manifestação, mas o seu dia a dia, porque quando a gente é médico, que todo mundo é, né, uns mais extensivos, outros menos, mas ser média é ser 24 horas, né, na doutrina, na lei de Deus, né? Então eu acho que é importante ter essa visão que quando a gente está no caminho do bem, né, do correto, dentro do que a gente aprende na doutrina e nas lições que Jesus trouxe para a gente, na vivência dele aqui na Terra, a gente já começa a ter uma outra visão na hora que a gente vê esses irmãos, né? Que muitas vezes vêm com a intenção de nos prejudicar, mas aí vai fazer a gente agir de uma outra maneira, né? Tendo pensamentos positivos, querendo o bem dele. Porque às vezes a gente fala, mas por que Deus permite a gente levar susto, né? Às vezes é pra gente começar a repensar o nosso caminho. Eu tô acontecendo isso, aí vai na casa espírita, vai na igreja, aí vai procurar Deus, né? Na hora que aperta. Então, é importante a gente ter essa noção, porque senão Deus não seria pai, né? Permitindo algumas coisas que não são tão bonitas acontecer, né? Acho que é pra gente ter a noção das nossas escolhas no dia a dia. Era isso. Muito bom. Muito bom, Claudinha. E ainda, aproveitando isso que a Cláudia falou, vou até reforçar aqui o lembrete da Hilda, né, que ela colocou. Por isso que é importante marcar um dia e horário para fazer o evangelho no lar. Quem não tem essa prática, né, que possa começar a fazer também, ter uma vez por semana, fazer o evangelho no lar, para você realmente atrair a presença de bons espíritos, conseguir dar assistência para eles e eles também darem assistência para nós, né? Então, ser essa troca. E o Evangelho no Lar é super importante para isso. E quanto mais consciência, quanto mais estudo a gente tem, melhor a gente ajuda também o plano espiritual e eles nos ajudam, então é uma troca constante. Né, Salmério? Exatamente. O horário, né? Disciplina, né, Michele? Disciplina, né? Um horário estabelecido para aquilo, você se organiza, né? E as coisas caminham direitinho, exatamente assim mesmo, né? Também. Então, quando a gente faz reunião na casa espírita, né? A prática espírita, a gente não faz através de um horário estabelecido, horário para a leitura, o estudo, horário para a prece, horário para iniciar a reunião da comunicação com os espíritos, e um tempo de duração do trabalho, né? 1 hora, meia hora, e depois você encerra também o trabalho e pronto, né? É assim que se faz. Então, existe tudo uma ordem, porque daí você também se programa com o mundo espiritual, não é? Exatamente, é assim mesmo. Isso é muito legal. Perfeito. Muito bem, pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso estudo hoje, 18h40, já passou rapidinho esse tema, é muito gostoso de falar, né? Hoje foi rápido, né? Porque o assunto tem bem a ver com nós, né? Não é? Não é? A gente gosta do assunto, né, Salmério? Muito bom. Tem bem, o assunto tem tudo a ver conosco, né? Exatamente. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver.
Então, hoje eu vou passar aqui para a Fê, que ela vai fazer, então, a nossa prece de encerramento, agradecendo aqui as contribuições e a presença de todos, mandando um beijo para a Delmar e para a Alexandra, que não puderam estar aqui hoje, mas com certeza estão em vibrações também. Então, tá bom. Vai lá, Fê, contigo. Diga, quer falar, seu Homero? Tinha um assunto que eu só queria fazer uma colocação. Claro. Quanto da manifestação dos espíritos na nossa vida, né? Eles veem para nos consolar, como a gente falou aqui, né? Trazer consolo, alegria e tudo mais. E também tem a aparição de determinado espírito na nossa vida com a intenção de prevenção, de prevenir determinadas coisas, né? Prevenção não, providencial, com a ideia de providenciar determinadas coisas. Então, os espíritos se comunicam nesse sentido também, né? Deixam a sua manifestação com essa finalidade também. É bastante interessante essa questão da presença dos espíritos com a finalidade de providência, que deixa a gente assim bastante animado com a presença dos espíritos e ajuda a gente, por exemplo, a se interessar pelo estudo do espiritismo, do estudo da existência dos espíritos. Porque quanto mais você estuda a existência deles, a natureza, o que eles podem fazer, te dá mais segurança, mais confiança de você estar mais em comunicação com eles. Você se torna mais vigilante, mais caridoso, mais respeitador e tudo mais. E com isso, você atrai, como você falou agora há pouco, a presença dos bons espíritos quando a gente está fazendo a coisa na hora certa. Né? Isso mesmo. Perfeito, seu Homero, perfeito. Muito obrigada pela explicação. O estudo de hoje foi muito bom. Fernandinha, com você, para a prece de encerramento. Obrigada, Mi. Bom, então, antes de irmos para a prece, tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, na hora que eu vi isso, eu falei, nossa, isso conecta muito com as nossas noites de quarto, né? E como o seu Homero, agora a última fala dele, que ele trouxe, da gente reconhecer a natureza das manifestações. Então, que possamos, cada quarta-feira, né, reconhecer mais os ensinamentos de Kardec, da doutrina, né? E, para finalizar, eu separei uma mensagem do livrinho, chama Minutos de Sabedoria, página 242. Como hoje nós reconhecemos que os espíritos se comunicam, uma das formas de se comunicar é através do pensamento, então, eu vou convidar todos vocês a se colocarem em uma posição confortável e refletir sobre essa mensagem que eu vou ler agora. Que diz assim: o pensamento e a palavra têm poder curador. O corpo é o veículo através do qual se manifestam, no plano terrestre, o espírito e a alma, da qual o corpo é apenas o reflexo materializado. Por isso, espelha daquilo que pensamos, na saúde e na enfermidade, porque recebemos de acordo com os nossos pensamentos, e somos aquilo que pensamos. Então, que possamos hoje sair daqui bem melhores que entramos, e com essa consciência da manutenção do nosso pensamento diariamente. Agradeço a companhia de todos e assistência espiritual. Obrigada, pessoal. Até a próxima quarta.